O Jornal de Saúde informativo e comparado. Ontem, não é, gente? A notícia de hoje em muitos jornais, não é? Eu estou aqui com a Folha de São Paulo, o Jornal Estado de Minas, o Dia, e todos eles, né? A Folha de São Paulo não veio com manchete, não é? Mas se referiu, né, a grande matéria a respeito da entrevista com a Marina Silva ontem na Rede Globo de televisão, 15 minutos, né? É a famosa frase do Andy Warhol, um performático norte-americano, né, designer, enfim, do mundo das artes pop, que disse que todo mundo tem seus 15, ou o direito a ter os seus 15 minutos de fama, né? Enfim, quando a pessoa vai expor a sua filosofia de vida, como que ele vive, aquelas coiseiras todas aí que já estamos acostumados, né? Mas a dona Marina Silva, né, teve os seus 15 minutos, mas de cara, né, ela já havia dado uma entrevista que ela ia, que o partido, né, não ela, que o partido iria responder sobre as investigações do avião aí que caiu, né, que estava emprestado ao PSB ou arrendado, não é? Ou alugado, ninguém sabe o fato como ele ocorreu, né? A primeira pergunta que o Willy Bonner fez após cumprimentação, apresentação e tudo, né, foi justamente essa. E aí começou já bem quente, né, o debate. O William Bonner, como ele já vem pautando, né, todas as entrevistas, ele não deixou a Marina Silva fazer discurso, né, que todos eles são preparados para isso, a interrompeu, falou bem taxativo com ela que todos, né, ao ser perguntados, né, sobre algo que não está muito bem claro, né, esclarecido, dizem que não sabiam, que a polícia está investigando e tal, sempre sai pela tangente, né? Ela ficou bem assim aborrecida, né? Não saiu do prumo, né? Ou como dizem assim na boca miúda, né, do salto, mas respondeu dizendo que o que ela sabia, ela já havia dito, né, que o avião tinha sido arrendado, né, ou alugado pelo PSB para o candidato usar, né, na campanha, e que deveria e seria não dá também, né, gente? Fica quase impossível você não declarar numa campanha o uso de um avião, né? Iria ser declarado e pago no final da campanha, né? Então, primeiro, não é uma ação ilícita. Agora, diz, segundo o William Bonner, que o avião nem está inscrito, nem está relacionado no site que todos os partidos políticos e candidatos mantêm no Tribunal Superior Eleitoral. Então, aí já tem alguma coisa irregular. Segundo, porque tem que fazer isso, qualquer movimento financeiro dentro do partido, compra de gasolina, aluguel, telefone, salários, todos eles têm retirada, né, de dinheiro para alguma coisa, empréstimo, tudo tem que ser feito, e mesmo que seja com recibo, para depois finalizar a transação. Então já tem um problema aí. Segundo problema, segundo a reportagem da Rede Globo e de outras emissoras, foram atrás de umas empresas chamadas Vasconcelos e tal, e não encontraram endereços ativos dessas empresas, né? Também conversaram com os titulares ou diretores-presidentes, né, o presidente dessas empresas, não deram o endereço
real dessas empresas, não é? Então isso daí já é um terceiro fato que vai depor contra essa transação aí, e também contra o PSB, não é? Agora, não querendo defender Marina, ninguém, né? Todos os candidatos apresentaram, né, um problema, todos eles, não é? Dilma está aí com esse PAC cinematográfico aí com 35% só realizado em quase 2 anos. O problema aí do mensalão, o problema da Petrobras que está aí, não é? A Graça Foster, ontem presidente da Petrobras, foi inocentada, né? Foi isentada de ter seus bens bloqueados pela justiça para pagar aí 800 milhões de desvio de dinheiro da Petrobras que seus diretores participaram, não é? O Aécio Neves construiu só 2 aeroportos nas propriedades perto, né, cercanias ali de suas propriedades, pai, não é? Tio, né, uma em Cláudio e outra numa outra cidade aí, agora não recordo, tudo no norte de Minas, né? Não vem ao caso também a cidade, que a cidade não é culpada se ele tem fazenda e interesse lá, não é? E sempre é bem-vindo o aeroporto quando tem a necessidade para qualquer município de Minas Gerais ou do Brasil, não é, gente? Isso aí é um sinônimo de que pode escoar mercadoria, pessoas, interesses e tudo mais, não é mesmo? Então, ficou ruim, não é? Mesmo a Marina, ela tem tanto um vocabulário muito expressivo e muito franco e contundente, ficou meio assim ruim para ela. Ela não respondeu de fato, não é? Que ela deveria saber, ao meu ver, né? Ela não ia pôr a mão no fogo, obviamente que não, mas ao meu ver ela deveria ter respondido o que está errado, né? Não o que deveria ser, não a teoria. Ela deveria responder e realmente isso aqui está errado, 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 errado. Como a investigação da Polícia Federal deve se corrigir, o partido já está fazendo as correções ou pagando, etc e tal. Então, em outras investigações do William Bonner e da Patrícia Poeta, que quase não participou com a Marina, parece que ela tem algo assim, eu vi um olhar meio assim que até de admiração da Patrícia Poeta, né? Que ficou bem quieta, não sei se pela direção, fez uma pergunta só. Ela já falou sobre isso em todas as oportunidades, e agora saiu até aí, ontem mesmo já saiu nos sites, que ela não é, né, contra a agricultura, que quem está vendo que criaram um mito sobre a Marina, né, que a Marina radical, a Marina contra a agricultura, a Marina que tem já inimigos, não é? E ela foi bem, né? A pergunta que a Patrícia Poeta fez, ela respondeu muito bem, que foi por que a senhora ficou em terceiro lugar no Acre? A senhora foi senadora, a senhora já foi ministra, né? E na eleição a senhora ficou em terceiro lugar, perdeu para Dilma Rousseff no seu estado. Ela pegou e falou, ó, uma época, a gente usa muito não uma máxima, né? Ou um adágio que diz que profeta não faz milagre no seu país, né? No seu estado. E teve uma época que ela falou, eu preferi perder os votos do que perder o pescoço ou perder a cabeça, não é? Uma coisa assim que ela disse. O que ela quis dizer com isso? Eu fiquei sem andar em metade do Acre, né, em relação à aprovação de medidas, né, para evitar desmatamento, para evitar venda de madeiras, enfim, e muita coisa, né, gente? Até água, se tem notícia no Amazonas que tem barcos europeus que levam, contrabandeiam água, né? Água, pra você ter ideia. Agora fica imaginando em animais, né? Pássaros, répteis, né? Em plantas, e a madeira então nem se fala, né? Os índios aí, né? E fazendeiros, grileiros vivem na boa, né?
com a madeira farta. Então é óbvio que quando chega o dono da casa, né, que vai pôr ordem na casa, quando chega o xerife, muita coisa vai acontecer, e sempre vai ter oposição. Sempre tem aqueles que são mais fortes, né, ou acham que são mais fortes, tem aqueles que têm dinheiro e vão pagar, e isso gera conflito. Mas ela se saiu muito bem. Agora, eu estou aguardando, né, já falei isso aqui, um outro debate desses candidatos, pelo menos os que estão mais cotados, né, a Dilma, a Marina e o Aécio Neves, onde eles tenham o programa do partido, porque até agora só foi um genérico, né? O remédio bom mesmo, caro, vamos dizer aí, de grandes laboratórios, não chegou ainda para o país, não é? Para a economia, para a política, para a educação, saúde. Ninguém até agora, né? A dona Marina vem com a nova política, não é? Que ninguém sabe qual que é ainda essa nova política e quem são os novos políticos, que se a gente só vê políticos velhos, antigos, de carreira, que tem tantos mandatos, que aposentados e tais, que a gente não sabe quem que são esses novos políticos e a nova política. E o Aécio Neves é o candidato alternativo, vamos dizer aí, né? Pelo o Fernando Henrique Cardoso, pela economia, pela reforma econômica que eles tentaram fazer e deixaram no meio do caminho, né? Tipo PAC. E a Dilma é situação. A Dilma, talvez no segundo turno, ela possa até bater a Marina com o tal do voto útil, né? Pode sim, porque se der Marina, se der Dilma e Marina, a Dilma pode pegar todos os aliados do PSB e até mesmo o PSB e aplicar o voto útil, né? E esse voto útil quer dizer ministério, né? Quer dizer diretorias, quer dizer autarquias, né? Presidência de Banco Central, presidência de Banco do Brasil. Eu tenho uma aqui para vocês, né? Corrupção daqui a pouco. Tem presidência de Caixa Econômica Federal. Então o voto útil pode acontecer, né? O bom seria que o PSB amarrasse mesmo um pacote, né? Vamos dizer, entre aspas, né? Nós temos até alergia de pacote, mas uma série de medidas, um conjunto de medidas econômicas, políticas e administrativas, né? Ou pré-reformas rápidas que fossem execuíveis, tanto em nível até mesmo de medida provisória mesmo, que é indigesto para o Congresso, para o Senado, não é? Que a presidente baixaria para tentar mudar os rumos do país, tanto economicamente, em relação a juros altos, relação a impostos altos, né? Investimento na agricultura, indústria e comércio, né? Em terceirização, para a coisa começar a sair do marasmo que estamos, né? E aí sim, ela bateria Dilma no primeiro turno. Agora, no segundo turno, ela sofre, não é? Esse perigo, que o uso da máquina administrativa, muito dinheiro, não é? E o voto útil, não é? O voto de conchavo, o voto do toma lá da cá, que ela tanto está combatendo. Ela está combatendo demais isso, né? A política do toma lá da cá, que é a maior vertente, não é? De corrupção que tem no país. Depois são obras superfaturadas, são homens desonestos, não é? Que vão tomar conta do galinheiro, né? A raposa tomando conta do galinheiro. Eu tenho uma aqui para vocês, olha aqui, estava falando, né? Toda semana, todo mês ou quinzena, o Brasil tem uma corrupção. Hoje aqui é uma figura, né? O presidente do BB, que é o Banco do Brasil, né? Pagou multa para se livrar da Receita. Evolução do patrimônio de Aldemir Bendini foi alvo de investigação do fisco, né? Da fiscalização da Receita Federal. Executivo nega haver sonegado imposto, né? Olha só, quem tem que dar exemplo, né? O presidente do Banco do Brasil, Aldemir Bendini,
pagou multa de 122 mil à Receita Federal, hein? Isso não é multa não, né, gente? Isso aí é dinheiro que famílias brasileiras vão ver talvez no decorrer assim de quase umas 2 décadas, né? Para se livrar de questionamentos sobre a evolução de seu patrimônio pessoal e um apartamento pago com dinheiro vivo em 2010, né? Então ele aí do complô aí desde que Dilma estava entrando na presidência da República, né? Bendini foi autuado por não comprovar a procedência de aproximadamente 280 mil informados em sua declaração anual de ajuste de imposto de renda. Na avaliação da Receita, o valor de seus bens aumentou mais do que seus rendimentos declarados poderiam justificar, né? Então tem aí mais uma, da onde que ele tirou, né? Salário de presidente de Banco do Brasil não é tão alto assim para ele tirar um dinheiro, né? Conseguir um dinheiro à vista, né? E pagar um apartamento aí que não deve ser qualquer apartamento, né? Para eles estarem aí. Aí na Folha também está dizendo que a Marina diz que nada sabia sobre situação de avião. A candidata Marina Silva, PSB, disse ao Jornal Nacional que não tinha informação quanto a qualquer ilegalidade sobre a situação jurídica dos juros do jato do acidente com o Eduardo Campos, né? Então olha só, já falei isso aí para vocês, né? E tem mais um escândalo aí sobre a corrupção do erário público no nosso país, né? Os lá de cima dando os péssimos, né, exemplos. Tem aí uma ciranda entre as empresas de telecomunicações, né, de venda, ninguém sabe como que vai ficar isso. O banco prepara, né, o BTG Pactual, proposta pelo controle da TIM, segunda maior operadora de telefonia do Brasil. As ações da TIM pertencem à Telecom Itália valem cerca de 18,5 bilhões de reais, né? A TIM pode ser fatiada entre a Oi, Vivo e Claro, mas também tem outra grande aí, principalmente na área de internet, né? A GVT, que está para ser vendida. Ninguém sabe aí quem vai ser o bilionário aí a comprar, né? A GVT, que é uma das melhores empresas, né? Que tem de internet no país, né? Pelo menos ela não engana assim descaradamente o consumidor, né? Vende 10, entrega 5,5, 6, né? 2, e para você baixar alguma coisa também você fica 5 horas, né? No estado de Minas, gente, tirando uma coisa para outra, né? Uma corrupçãozinha para uma corrupção zona, o laudo confirma, não é, o acidente que teve na Avenida Pedro I, o acidente anunciado, né? O laudo confirma a queda de viaduto por falta de aço. Ponto final. Isso mesmo, né? A gente não tem ponto final na imprensa, mas tem ponto final no português. É isso que aconteceu. É um laudo, a polícia científica esteve, preservou, né, lutou muito para que não mexesse no local, e agora tem aí o laudo final, falta de aço, ou seja, alguém tripudiou, alguém economizou, alguém pegou o dinheiro para fazer isso e não o fez, e resultou, né, num lucro que, com toda a desculpa para as pessoas que sofrem pela perda, né, num lucro tremendo, porque se o ônibus tivesse no mínimo com uns 30 passageiros, nem quero falar aqui o que seria, né? A tragédia seria muito maior aí da que nós lemos, né? Que foi uma grande e desagradável surpresa, né, que tivemos com a queda desse viaduto que estava sendo construído. Ainda bem que não ficou pronto, não é? Não ficou pronto na época para a Copa do Mundo, né? Que você já imaginou o trânsito de muito mais ônibus, muito mais pessoas, carros de passeio, não é?
a tragédia ia ser muito, 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 muito maior mesmo do que ocorreu, né? Falta de aço, ridículo, né? No mínimo um crime, né, contra a economia popular, que deveria ser tratado como tal, deveria ter as punições, né, penais como tal, mas não vai ter, não é? A imprensa chega uma hora de tantos problemas que tem para cobrir, vai esquecer, né? O processo vai se arrastar por longos 10, 15, 20 anos, muitas vão se prescrever e depois acabou, né? Se alguma coisa acontecer aí, nós às vezes nem vamos ficar sabendo, né? Então é assim que funciona ainda aqui no Brasil, né? A notícia internacional que nós temos é bem hilária, né? Porque ontem e ontem, né, vimos aí imagens, ontem principalmente, né, imagens do presidente ucraniano, o Poroshenko, apertando a mão do Vladimir Putin, né? E os dois conversando, parece que numa aproximação queria colocar um final, né, nessa disputa entre Rússia e Ucrânia. Mas não é isso. Hoje aqui está aqui, ó, a última notícia da Reuters Brasil, há 3 minutos, o presidente ucraniano diz que forças russas invadiram a Ucrânia, né? Poroshenko, que é o líder lá da Ucrânia, disse que militares russos invadiram o país. Está no Paraná Online, no Abola, no Público PT, né? Então é bem estranho, né? Como age assim o Vladimir Putin e seus aliados, né? Engana mesmo até a opinião pública, né? Em relação a um armistício, enquanto que na Israel e Hamas apertaram a mão, selaram até no papel, né, sobre o cessar-fogo, né, lá no Oriente, principalmente lá na área de Israel e da Palestina, acontece essas trairagens aí, né, vamos dizer assim, né, essa falta de ética com o mundo, não é? Aí já não é, até você fica aí, se fala, nossa, acabou a guerra civil, a invasão lá na Ucrânia, que está aí há quase 8 meses, né? Aí no outro dia vem um outro presidente falar que o seu país está sendo invadido. Então, eu não sei não, né? O que é isso? Isso aí é tripudiar com a opinião pública internacional, com presidentes de vários países, com a ONU, né? E dar Eu tenho uma ideia aqui, gente. Esse Vladimir Putin está investindo muito nas Olimpíadas, né? E na próxima Copa que vai acontecer na Rússia. Na minha opinião, os países sérios mesmo deveriam fazer um boicote a essa Olimpíadas, né? Essa Copa que haverá na Rússia, né? Exatamente. Acho que não pode deixar só os Estados Unidos ser o país que toma alguma atitude, né? Todos deveriam, porque é um absurdo isso acontecer, um homem chegar e apertar a mão de um outro, né? Um presidente de um país, e na madrugada, né? Ou até no mesmo instante, o país está sendo invadido. Se nem moleque, nem criança tem uma atitude dessa, né? Preocupação, desde que Marina Silva teve seu nome, a Dilma, né? Tá dizendo aqui que o que Dilma e Aécio fazem para não se afogarem na onda marina, né? Desde que Marina Silva teve seu nome como uma força, né, para assumir a candidatura da chapa do PSDB após a morte trágica de Eduardo Campos,
quando oficializou na semana passada, tá? Essa é uma historinha que nós todos já sabemos, né? Com Marina ganhando, é o chamado nariz de cera da notícia, né? Com Marina ganhando pontos nas últimas pesquisas da Datafolha, parararara. Nesse cenário, como a S agora que vem, né? O candidato do PSDB vai intensificar o discurso de que é a única escolha segura para fazer as mudanças que o país precisa e que a nova candidata é um salto no escuro, sem deixar de lado as críticas do governo. Isso aí é outro perigo, né, gente? Eu já chamei a atenção para isso também, né? Estão jogando a Marina Silva, ninguém sabe a quem interessa, né? Como até já virtual eleita presidente do Brasil, né? E nesse clima aí de já ganhou, ela pode perder o foco, né, da sua campanha, o foco do seu partido, o foco do programa do PSDB, né? E isso trazer mais malefícios, né, do que benefícios para sua campanha, que ao ver de uma análise bem mais profunda, né, em termos de política nacional, o PSDB hoje, né, como Marina Silva também, se vir afundar o seu partido e tudo, já estão num lucro e vicejam, né, em termos de influência política, partidária, de eleger deputados, né, vereadores, governadores e tudo, muito grande, né, que não tinha no início com Eduardo Campos. Agora, a menos aí temos aí acho que um mês e pouco, né, setembro e mais um tantinho aí de outubro, né, para as eleições, que isso já é um super ganho para o PSB, não é? Então, perder o foco agora de uma campanha seria terrivelmente assim, um equívoco que iria custar muito ao partido e àqueles que construíram o PSB, não é? E hoje de um partido pequeno, construído pelo Miguel Arraes, não é? Que era, voltou ao país, né? na anistia que teve aqui no país, né, na época da ditadura, 1979, e construiu, né, esse partido PSB. Então, é por aí, não é? Eu acredito que o que está faltando, né, eu falei antes, o que está faltando é o foco para, pelo menos, o que vai ser feito, assumir, ganhei a eleição, qual a medida eficaz que vai ser feita para melhorar a economia, melhorar a indústria e o comércio, melhorar a agricultura. Está indo bem, né? Mas sempre tudo aquilo que está indo bem precisa ter uma melhorada tal, analisar os pontos fracos para melhorar mais ainda, não é? Então, olha só, isso nós não temos de partido nenhum até agora, né? E outra que corre contra eles e contra o voto de qualidade é o tempo curto de campanha, né? Menos de um mês aí, 2 meses aí de campanha. Não é que a gente quer campanha também o ano todo, aquelas campanhas chatas de até a gente esquecer o que está fazendo, né? Mas mais esclarecedoras para que tenha estudos, né? Planejamento, que planejamento ninguém consegue fazer do dia para a noite, nem em um mês, né? Precisa ter pesquisas, análises, entrevistas, né? Precisam ver mesmo e reconhecer onde que estão os problemas, né? Para tentar solucioná-los de alguma maneira, né? Se falta, porque aqui nós estamos numa cantilena há muitos anos, gente. Ó, previdência deficitária, salário inflacionário, né? Falta mão de obra competente no país, por isso que o país não prospera,
Competência, digo no nível técnico, né? Bons engenheiros, bons tecnólogos. Então nós temos uma cantilena aqui, uma cartilha do contra no país, que é muito grande e nunca se resolve isso, né? Essa questão dos impostos, por exemplo, imposto alto, qual que é a solução para isso, gente? Né? A questão dos investimentos do governo federal nos estados, né? Que precisa desse toma lá da cá de deputados federais e de apoios políticos, né? Então é muita coisa aí que não está. Questão aí desses dirigentes que se corrompem os outros, né? Uma hora é Banco do Brasil, outra hora é Caixa Econômica Federal, outra hora é Correios, outra hora é Petrobras, outra hora, sabe, é Previdência Social e não acaba nunca, né? Gente, tem uma boa notícia aqui na área de saúde que é sobre o SUS. SUS inclui stent para prevenir infarto em diabéticos. O que é stent? O Ministério da Saúde incluiu o tratamento com stents farmacológico no Sistema Único de Saúde SUS para pacientes com doença arterial coronariana, uma das principais causas de morte em países desenvolvidos. Os principais beneficiados serão pessoas com diabetes ou com lesões em vasos finos. A doença arterial coronariana é caracterizada pelo estreitamento ou entupimento das artérias coronarianas, principalmente pela presença de placas de gordura. Se não tratada, ela pode levar ao infarto agudo do miocárdio, quando o músculo cardíaco sofre lesões pela falta de aporte de sangue na região. Os diabéticos têm maior risco de desenvolver doença arterial coronariana. Então o stent, gente, é uma molinha, né, que coloca na artéria e quando ela abre, permite a perfusão, né, como falam aí os médicos, permite a passagem do sangue, né? E aí vai no cérebro, irriga os pés, mãos, né? Todo o corpo, né? No coração e tudo mais, né? É isso aí, gente. Muito obrigado para vocês hoje. Saúde e paz. Fique aí com nossa programação musical. Correto?